Olha só, gente, a gente está chegando aqui no meinho, nós estamos no final da primeira semana aqui da COP29 no Azerbaijão, aqui em Baku. E se eu estou participando de COP, é justamente eu devo tá aqui na COP, é a minha terceira, por causa desse moço aqui, que é o Daniel Vargas, que é um craque, dispensa comentários. O Daniel Vargas foi ministro. O Daniel Vargas, eu reputo lá da FGV, é professor da FGV, professor no Rio de Janeiro, em São Paulo. O cara é um craque e sempre eu gosto se não no começo, ou no final, ou no meio, e o caso vai ser no meio aqui, de ter um pouquinho das impressões dele sobre esta COP. Em primeiro lugar, Daniel, obrigado, viu, cara? Ô, Carlão, sempre uma honra falar com você, especialmente no ambiente de COP. Pois é, especialmente no ambiente de COP. Eu queria, antes de seguir na nossa prosa aqui, lembrar do apoio que tivemos para estar aqui na COP de FAESP, Absolo e Andave. Muito obrigado por esse apoio e também o pessoal da plataforma Agro Revenda. Bom, chegamos no meio, né, Daniel? Aqui é o seguinte, com quem eu converso aqui, a turma fala assim, chega de blá blá blá, chega de regra, chega disso, chega daquilo, é hora de implementar. Aí o governo brasileiro vem e apresenta uma meta, a meta é ousada. Escuta, qual é a avaliação que você tem para me falar sobre o que rolou até agora? Bom, Carlão, primeiro que a gente sabe que a COP é uma coleção de eventos. O que mais importa é a negociação entre os países sobre como eles vão agir em comum. O tema das conversas e das negociações desse ano é o financiamento. E financiamento talvez seja o mais relevante dos temas das discussões. Por quê? Em outras palavras, quem é que vai pagar a conta da transição verde do planeta? Há mais ou menos 15 anos, em 2009, lá na Dinamarca, os países se reuniram para discutir financiamento. E naquela época, os países ricos concordaram em criar um fundo de 100 bilhões de dólares para apoiar o esforço dos países em desenvolvimento. Esse compromisso se esgota esse ano. E agora se abre uma discussão de como nós vamos concordar sobre a conta da dívida para os próximos anos. Olhando para o cenário, o que a gente vê? Guerra, tensão geopolítica à flor da pele, e a situação econômica talvez não das melhores, mesmo nas grandes potências. Num ambiente desses, parece razoável que os países vão concordar em colocar a mão no bolso para dar dinheiro para os países em desenvolvimento? A resposta parece óbvia. A chance de sucesso da COP esse ano, correndo o risco de queimar a língua, é mínima. Porque a verdade é que é muito difícil avançar em um acordo sobre como pagar essa conta, especialmente com a resistência dos próprios países desenvolvidos. Pois é, e aí o que sobra disso tudo? Porque assim, a gente está falando em países, a gente sabe que os governos o cobertor de governo é sempre curto, né? Sempre curto. O que sobra para nós? Como é que a gente sai dessa equação? E aí tem um outro lado, o governo brasileiro, eu estava aqui, eu estava com o Alckmin minutos antes dele, estava embaixo do braço com a tal da NDC lá. Eu queria que você explicasse o que diz a NDC e o que isso significa para nós diante dessa realidade. Bom, Carlão, a NDC é o instrumento-chave da discussão climática global. Porque é ela que detalha a meta nacional de redução de emissões. Então a ideia é a seguinte: o mundo inteiro concorda que vai se esforçar para reduzir os seus gases de efeito estufa. E a NDC detalha o grau do seu compromisso, em outras palavras, a sua obrigação. No ambiente internacional, uma obrigação é uma lei que precisa ser cumprida. E quando ela for ser cumprida, ela envolve custos que o país vai detalhar e distribuir para os seus setores econômicos. Então a grande questão é como que cada país, ao estabelecer a sua NDC, vai comprometer o seu setor privado a se esforçar para reduzir suas emissões. Num ambiente em que, de um lado, o dinheiro parece pouco, e de outro lado, as obrigações e os custos aumentam, como é que nós vamos fechar essa conta na realidade brasileira?
Essa me parece que é uma questão sensível, que eu vejo aqui os setores da agricultura, da indústria, dos serviços, tentando ainda entender. Porque a nossa NDC foi elevada para um nível extremamente elevado na minha interpretação, tendo na banda de cima da meta a possibilidade de exigir que o país reduza emissões em 69% até 2035. Um número que eu desconheço qualquer outro país do mundo que tenha chegado perto disso, o que significa que terá, sim, um ônus considerável para aqueles setores comprometidos atingirem o seu objetivo. Aí voltamos para a pergunta inicial. E de onde vem o dinheiro para isso? Não está claro de onde que esse dinheiro virá. Pois é, e eu sempre assim, não está claro, e como aqui é sempre, eu tenho a tendência a achar que esse dinheiro só pode vir de um lugar, é do contribuinte, seja ele pessoa física ou privada, não? Olha, o Carlão, todo país, ao fixar a sua NDC, deve ter a plena consciência de como essa regra, da maneira como estabelecida, gera um impacto sobre o seu setor produtivo. Até o momento, eu creio que o Brasil talvez não tenha olhado com a devida atenção as nossas NDCs, porque a gente ainda tinha uma espécie de gordura para arcar com o compromisso internacional, que era a redução do desmatamento. Entendi. Já que 50% das nossas emissões vêm do desmatamento, em tese, se a gente colocar a nossa NDC em 50% de redução das nossas emissões, a gente zera o desmatamento sem atingir o setor produtivo. A partir do momento que o compromisso vai além dos 50%, o que nós estamos discutindo é como o setor produtivo vai arcar com o custo da descarbonização. O que significa como que a indústria vai ter que colocar essa conta dentro do seu orçamento. Como é que o trabalhador que é empregado por essa empresa ficará. É claro que esse é um desafio que sempre tem dois lados. De um lado você aperta, de outro você espera que a inovação surja. Mas se você apertar demais a corda, você asfixia o sujeito. Daniel, bom, eu acho que vale a pena a gente deixar essa, vamos dizer assim, essa pulga atrás da orelha para as pessoas refletirem, você não acha, não? Eu acho que está todo mundo agora tentando entender o que vai acontecer. Nós ainda temos metade da Copa a rolar, então vamos ver o que os países decidem. E a gente ainda está lendo os documentos e metas divulgadas pelo governo e vamos ver de fato o que está ali em detalhes. Mas talvez seja o momento também de ficar se perguntando o que isso vai significar para nós. Maravilha, gente. Então eu estou perguntando aqui, essa pergunta eu vou deixar no ar para os nossos telespectadores e agora eu queria agradecer, Daniel, obrigado demais, você sempre trazendo reflexões importantes e eu vou deixar essa pulguinha aí atrás da orelha, mas a hora que a COP acabar lá no Brasil, eu estou de volta lá, a gente marca uma conversa e quem sabe a gente tem alguma pista melhor para a gente falar, viu? Lá no Brasil estaremos juntos, com certeza, Carlão. Maravilha, obrigado, querido. Muito obrigado. É isso aí, Daniel Vargas conversou comigo aqui em mais um Fala Carlão para lá de especial, aliás, um Fala Carlão para Absolo, o Fala Carlão para Andave, o Fala Carlão para a FAESP e o Fala Carlão para a revista Agro Revenda.